Amém. Saudações a todos os irmãos aí da Baixada e também a Amém. todos que nos assistem e nos vê por esse vídeo aí. Graças ao Senhor por essa oportunidade. Vamos falar alguma coisa que está relacionado com a nossa obra aqui da nossa região e seguindo a palavra profética dos nossos irmãos que estão na nossa frente. E nós queremos, então, aproveitar alguns pontos para podermos prosseguir dentro do mover atual do Senhor, né? Desde que começou a conferência de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e o principal foi falado os 3 pilares da nossa vida de cristã e vida da igreja também, né? Que primeiro pilar é a fé. A fé, na verdade, é a obra de fé, né? E o segundo pilar é o amor, que compreende, na verdade, o labor de amor. E o terceiro pilar é a perseverança da esperança, porque a nossa esperança é a volta do Senhor, a vinda do Senhor, né? Então, esses 3 pilares são muito importantes na nossa vida. Primeiro, vamos dar um pano de fundo histórico, né? Sabemos que tudo girava em torno de Deus. Deus era tudo e é todo, né? Mas a partir do orgulho de seu arcanjo, de um dos seus arcanjos, que é o Lúcifer, no mundo de outrora, ele rebelou então contra Deus, porque ele queria ser igual a Deus, né? Ele queria subir, e ele queria ser igual a Deus, estar na mesma posição de Deus. Ele queria também ser assim um consultor de Deus, né? Mas Deus não tinha esse plano para ele. Então Deus, quando ele fez isso, Deus achou demais isso e arrojou para a terra. Então com todas as coisas no universo até então estavam bem conectados em Deus. E quando surgiu essa rebelião de Satanás, o mundo ficou assim desconectado, ficou assim um caos, confusão, né? E tudo estava solto, né? Acabou sendo solto. E aí, então, Deus, em Gênesis 1:26, então fez um conselho entre Deus triuno e decidiu criar o homem. E esse homem, então, era diferente de toda a criação de Deus, porque este homem seria feito de acordo com a imagem do próprio Deus e de acordo com a semelhança do próprio Deus triuno. Então, é algo totalmente novo e totalmente inovado com relação a outras criaturas, outros itens da criação de Deus, né? Então, o homem, podemos dizer que o homem é da espécie de Deus, né? Porque ele é criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. E o mais importante ainda é que Deus soprou seu sopro de vida nas narinas desse homem, e então, esse sopro se tornou o espírito humano. Esse homem, em contato com o sopro de Deus, então ele viveu. Esse que viveu é a alma dele, é a alma vivente. Então, o homem passou a viver, né? Tem a sua personalidade própria e tal, né? Mas esse homem foi colocado no Jardim do Éden, que é um paraíso mesmo, né? No sentido literal da palavra, porque tinha tudo, ele não precisava se preocupar com nada, Deus era seu total suprimento, e com abundância ainda, tudo que ele precisava ali, ele encontrava
no jardim, né? Tinha comida, tinha proteção e, principalmente, ele tinha a presença de Deus. E essa presença de Deus é que trazia a alegria, o gozo, né? A satisfação para este homem. Entretanto, né? Um dia Satanás, corporificado numa serpente muito sagaz, né? É o animal mais sagaz de todos os animais. Então ele, porque Deus tinha dito para o Adão, né, para o homem, que de todas as árvores do jardim ele podia comer, mas menos de uma, que era a do conhecimento da árvore do bem e do mal. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Então também estava a árvore do bem e do mal. Então o homem tinha que fazer uma escolha ali. E Deus tinha falado para ele: não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Então, irmãos, infelizmente a Eva foi enganada. E então ela comeu e deu para o seu marido comer também. Então o homem então teve essa sua queda. E quando Deus apareceu na viração do dia, onde está você? Onde está? Onde estás? Né? Então Deus estava desesperado, mas na verdade, na sua onisciência, Deus já sabia que, no seu pré-conhecimento, Deus já sabia que o homem tinha comido do fruto da árvore do bem e do mal. Então, muito interessante, Deus não perguntou: o que você fez? Ele só perguntou: onde está você? Então, essa é a nossa localização é muito importante. Onde nós estamos hoje? Não é? Então, isso traz uma lição para nós. A partir daí, o homem se desconectou de Deus. O homem ficou devendo a glória, né? Foi destituído da glória e também está aquém da justiça e da santidade de Deus. Então, Deus o expulsou fora do jardim do Éden e lacrou aquele caminho para a árvore da vida com um querubim, que representa a glória, e a espada flamejante, que significa santidade, a flama é a chama, e a chama está relacionada com fogo, e representa a justiça de Deus. Então o homem se desconectou de Deus lá no Jardim do Éden. Foi uma grande tragédia na humanidade, irmãos. Deus tinha tanta esperança, tão grande expectativa de que esse homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus ia cumprir o plano de Deus, que ia resgatar tudo que foi perdido para Satanás. Inclusive, Satanás fez um mundo paralelo, um governo paralelo a Deus. Mas quando o homem desconectou de Deus, ele ficou assim, solto, ficou à deriva. Então, o homem estava vivendo à mercê da manipulação de Satanás, debaixo da manipulação de Satanás. Então, o que fazer? Então, Deus, então, resolve enviar seu próprio filho. E, graças ao Senhor, esse filho foi obediente, esse filho unigênito foi muito obediente ao Pai, ele se humilhou, ele se esvaziou, né? Veio aqui na terra, obediente ao Pai, até a morte de cruz. Então, com a sua morte, ele, então, fez a redenção por nós, né? Ele nos redimiu, né? Aí, estava tudo pronto para Deus, a conexão estava disponível para o homem. Só que o homem precisava crer. Da parte do homem, da parte de Deus, estava tudo pronto, tudo disponível. Do lado do homem, da parte do homem,
para ele usufruir essa conexão de novo a Deus, ele precisava de crer, né? Então, não é por obras, né? Que no Romanos capítulo 10, aqui no versículo 6, disse: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, não é pela obra, né, que você vai ser salvo, ou não é pela obra que você vai ganhar a justiça de Deus, você será justificado por Deus, mas é crer na palavra do Senhor, né? É crer na palavra do Senhor. Inclusive, a gente viu que Abraão, né, na história de Abraão, ele foi chamado por Deus antes que foi promulgado a lei. A lei foi promulgada no tempo de Moisés, mas Abraão foi antes da lei, né? Portanto, quando Deus falava com ele, e quando ele cria na palavra de Deus, aquela fé, aquele crer, o imputava como justiça. Ele era justificado pela fé. E hoje, nós, da mesma coisa, nós não somos justificados pela obra, somos sim justificados pela fé, né? A fé é quando nós cremos, nós conectamos a Deus novamente, conectamos a Cristo novamente. Então, seguindo aqui Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, existe uma pregação dessa palavra da fé. É como aquela figura que nas mensagens de Pedro ele nos mostrava, aquele caminhão, né? Caminhão que trazia, que transportava elementos da fé objetiva, a fé, não é? A fé é o conteúdo da economia de Deus, tudo que é o plano de Deus, tudo que Deus quer fazer, tudo que era o seu propósito que ele propusera em Cristo estava na fé. Mas Deus queria que através da fé pudesse então essa palavra da fé entrasse para o nosso interior, para que o nosso interior tenha a mesma fé que se chama que a nossa fé, que se chama fé subjetiva. Mas naquele desenho muito importante, fala que esse caminhãozinho chega até nós, que somos homens tripartidos, né? O primeiro círculo, que é o maior, representa nosso corpo. Então, essa palavra da fé tem que primeiro passar pelo nosso ouvido, né? Então, porque ele diz assim, a palavra da fé que pregamos, ou versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então ouvir nosso é importante, nós ouvimos a palavra de Deus, né? E aí vai para a nossa mente, que é o segundo círculo, que onde está a nossa alma. E a nossa alma é formada de mente, emoção e vontade. Então, essa palavra, primeiro passou pelo nosso corpo, segundo passou pela nossa mente, e terceiro entrou no nosso espírito. Aí, então, quando nós cremos, né? Então, essa fé foi depositado no nosso espírito, que aí nasce a fé subjetiva dentro de nós. Entretanto, Deus não está satisfeito só com um pouquinho de fé que nós temos. Deus quer, através dessa reconexão, abriu uma comunicação
entre Deus e homem, né? Então, Deus, através dessa comunicação, Deus quer, então, suprir muita coisa para o homem. Deus quer suprir Ele mesmo para o homem, né? Para dentro do homem, para que essa fé subjetiva possa ser enchido, né? E Deus dispensando nesse homem, aumentando, fortalecendo a fé subjetiva desse homem, para que a fé subjetiva dentro do homem, no interior do homem, seja do mesmo tamanho que a fé objetiva, que está do lado exterior ao nosso ser. Então, essa é a vontade de Deus, né? Podemos ver aqui, no mesmo capítulo, né? Assim, aqui diz assim, versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, palavra da fé que pregamos. Graças ao Senhor pela fé que é pregado a nós, e nós, quando chega, nós temos esse ouvir da fé, e esse ouvir da fé, quando uma vez aceito por nós, aumenta a nossa fé subjetiva. No versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, essa é a palavra da fé. Porque com o coração se crê para a justiça. Olha aqui, o que eu falei de Abraão está certo, não é? Aqui diz, porque com o coração se crê, né? O órgão de crer está no nosso coração. Quando a palavra entra em nós, o nosso coração crê, né? Tem uma reação no ato de crer. Ele crê quando chega, né? E como se diz assim, você ouve a palavra e depois você entende essa palavra, essa palavra caiu a ficha, né? Você diz, caiu a ficha. Então você crê nessa palavra, e esse crer produz a justiça. Então, para a justiça é porque nós somos justificados pela fé. Vou repetir novamente, não é por obras, irmãos. Muitas vezes a gente, nosso homem natural, apesar de tantas palavras, mas nós ainda achamos que nós podemos agradar a Deus por algumas coisas que nós fazemos para agradá-lo. Não adianta, você não vai conseguir agradar a Deus se você não crê, né? Porque quando você crê, é que você é justificado. E com a boca se confessa a respeito da salvação. E versículo 11 diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que significa essa frase, não será confundido? Porque uma vez que nós cremos, né, nós conectamos com Cristo. E quando uma vez estamos conectado com Cristo, já não mais vagamos, já não mais como um barco à deriva, não estamos mais soltos, estamos conectados, estamos firmes, né? Então não seremos confundidos, ou seja, não seremos mais na confusão, né? Não seremos mais soltos. Nós estamos aportados, nós estamos assim bem firmes, né? Graças ao Senhor por essa conexão. Então, o que é aqui, querer mostrar para os irmãos o homem exterior. O homem exterior, ele é formado por esse corpo físico e mais a parte da alma do homem. Esse homem exterior, ele se conecta com as coisas materiais, com as coisas físicas, né, aqui na Terra, as coisas do mundo. Então, o corpo físico serve para a gente se relacionar com as coisas do mundo físico, né? Então, com os seus 5 sentidos sensoriais, nós temos olfato, nós temos audição,
temos paladar, temos visão e temos tato, né? E além disso, a parte da alma, né? Que é, então, o que nós percebemos, o que nós podemos alcançar, não foge desse mundo físico, é tudo que nós temos no homem natural, né? Mas é só isso. Então, o homem exterior, ele é esse homem formado por corpo, né? E quem domina é a alma, né? A alma do homem, essa alma natural, essa alma natural. Então, o que ele vê, esse mundo que ele vê, né? Ele crê porque ele vê, né? O Senhor uma vez ainda repreendeu Tomé, né? Você agora viu, agora creu, né? Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Então, essa é a diferença. Então, o homem exterior, ele só vê as coisas que estão perto dele, diante dele, fisicamente, que ele pode enxergar com seus olhos carnais, ele pode ouvir com seu ouvido carnal, ele pode saborear uma comida, ele pode distinguir, essa comida é gostosa ou não é, né? Então, e contato, ele consegue né, sentir, né, as coisas físicas, né? Esse é o natural. Mas Deus quer nos levar numa dimensão, irmãos, muito mais elevado e muito mais amplo. Nós vamos ver aqui, então, isso está através da conexão pela fé no Espírito. Isto está em 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios 4:16. 4:16 fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, deixa o homem exterior se corromper, não tem problema, porque o nosso foco é o homem interior. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Então, o que é o homem interior? O homem interior é o espírito que comanda a alma e o corpo. O espírito que é aquele que dá ordens para a alma e corpo, né? Então aqui diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha só, quando estávamos nos 5 sentidos sensoriais apenas, comandado pela alma, né? Então nós não vemos não enxergamos nada do que está à frente do nosso nariz. Não sabemos, nem sabemos que vamos ser amanhã, não é verdade? Mas com a fé muda tudo. A fé você pode alcançar o mundo invisível. As coisas acontecem no mundo invisível que você, né? Se você não tiver essa fé, você não consegue ver. Mas graças ao Senhor, pela fé, você acessa o que acontece no mundo que você não vê. É o que está escrito aqui, né? E esse peso, esse eterno peso de glória, acima de toda comparação. E versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Nas coisas que se veem é o homem natural, né? O homem físico, só vê essas coisas do lado físico, né? Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que se veem são temporais, por quê? Porque é vista por nossos órgãos, nossos 5 sentidos sensoriais físicos do corpo. Mas aí, irmãos, que são temporais. E as que se não veem são eternas. Aonde podemos ver
É pelo nosso espírito, é pela fé. Ó Senhor Jesus, pelo que se vê são temporais, e as que se não veem são eternas. Também temos em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, 16, que fala assim: para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Outra vez, no homem interior. Por que ele nos concede riqueza da sua glória? Para que seja fortalecido o nosso homem interior com poder, mediante o seu espírito, que está no nosso espírito. Por quê? Porque nosso homem exterior é muito forte. Se a gente não fortalecer o homem interior, o homem exterior vai ficar dominando a gente. Até quando ele vai dominar a gente? Então tem que dar um basta. Nós temos que estar conectados sempre pela fé, não é? Aqui diz 17: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, aqui é mediante o seu espírito no homem interior, para nós fortalecermos o nosso homem interior, para que Cristo habite no nosso coração, pela fé. Então, você tem a fé, então Cristo consegue entrar nas partes interiores do seu ser, e ele vai ter que fazer morada aí no nosso coração. O coração é formado de consciência, que é a parte do espírito, e mais a mente, emoção e vontade da alma. Então, Cristo quer habitar nessas partes do nosso ser. Ele quer habitar na nossa consciência, graças ao Senhor. A consciência pertence ao nosso espírito, e nosso espírito já está salvo. Então, já está pela fé. E segundo, ele quer habitar em cada parte da nossa alma. Ele quer habitar na nossa mente, ele quer habitar na nossa emoção, ele quer habitar na nossa vontade. Habitar aqui é morar, irmãos, fazer morada. Ele quer morar, ele não quer ser hóspede, ele quer morar. Então, como é que está o seu coração? Como é que está as suas partes, 3 partes da alma? Será que o Senhor está permeando? Você está permitindo o Senhor fazer morada na sua mente, fazer morada na sua emoção, fazer morada na sua vontade? Então, essa é uma grande questão, né? Se nós precisamos checar isso na luz do Senhor. Se o Cristo não tomar conta do nosso coração, olha só o prejuízo que nós vamos levar. Primeiro, aqui diz que estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, quando é pela fé, nós conectamos com Cristo. E segundo passo, quando estamos arraigados, que é raiz, enraizado, e outro é alicerçado, quer dizer, com fundamentado, com sólido fundamento, em amor, quer dizer, a fé produz o amor. Então, como é que faz isso? É porque pela fé, Deus tem um canal aberto para ele encher você. Então você começa a enxergar as coisas de Deus. Você sai dessa esfera terrena e você começa a tocar nas coisas de Deus. E Deus, através desse canal, vai te dispensando a vida dele, a natureza dele. Então, vai dispensando, você vai se enchendo dele. Isso produz o labor de amor. Amém? Estou claro? Estão me entendendo? Como Pedro fala.
Vocês estão me entendendo? Então, isso aí que produz o labor de amor. Quando Deus nos enche, isso torna em nós o labor de amor. Amém? Então, isso é muito precioso, né? Esse é o homem interior, né? Mas, olha só, eu queria comentar mais sobre esse assunto. Está no capítulo 10, versículo 12. Olha aqui. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, irmãos, invocar, eu pergunto para os irmãos, invocar faz parte do homem exterior ou invocar faz parte do homem interior? Amém? Quem respondeu interior, nota 10. Parabéns. Então, irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós sobrepassamos, ultrapassamos a esfera natural do homem exterior, a esfera desse mundo físico, e vamos para a esfera de Deus. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! E nessa esfera, ele derrama suas riquezas para nós. Ele diz assim, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Ele supre riquezas para você. Ele tem riquezas infinitas. Não é? Efésios 3 fala que temos pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não dá para sondar, é tão abundante. Como voltando lá em Efésios, olha só quanta abundância. Efésios 3, né? Opa, vamos lá, Efésios 3, aqui, ó. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Se você não está cheio de Deus, se você não está cheio da vida de Deus, você não consegue compreender com todos os santos, né? Os santos estão vendo e você vai ficar de fora. Se junta com os santos. Na vida da igreja, temos que estar juntos, para juntos compreendermos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Que mais? E conhecer o amor de Cristo. Essa é a base para nós termos o labor de amor. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, o irmão Pedro compartilhou para a gente que essa palavra tomados, né, não é tão fiel assim. Ele prefere traduzir aqui como para que sejamos enchidos. Amém, irmãos? Ser enchidos de toda a plenitude de Deus. Senhor Jesus. Depois nós voltamos a falar isso. Efésios 1, né? Olha essa oração de Paulo. Ele fala assim, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A fé sempre anda junto com o amor, porque a fé produz o amor. De que maneira? A fé conecta com Cristo, né? Faz a gente conectar com Cristo e abre um canal por qual Cristo supre, Cristo dispensa as riquezas, aqui a própria vida de Deus, a natureza de Deus para dentro de nós. E uma vez a natureza de Deus vem para nós, o que Deus é? 1 João fala que Deus é amor. Então, essa vida é próprio Deus, e Deus é amor, então nos enche de amor. Amém?
Aqui diz, para que, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não é pela mente natural que vou entender as coisas de Deus, não. Eu vou estudar a Bíblia bastante, vou ter muito conhecimento. Isso não passa do teto, esse teto dessa casa, não é verdade? O que tem que passar desse teto? É ele nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa revelação é no espírito. E depois, iluminados, quando nós estamos na esfera do espírito, podemos ter os olhos do nosso coração, não mais esses dois olhos físicos, mas olhos do coração, para saberdes qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Puxa vida, quando chega aqui, quando a gente lê aqui, a gente fala, chega, Senhor, chega, Senhor, não cabe mais, está cheio. Não é verdade, irmãos? Isso que o Senhor quer nos levar. Não é maravilhoso? Aleluia. Então, a fé nos leva a acessar as riquezas de Deus, né? A fé introduz as riquezas de Deus e dispensando a sua vida e natureza em nós, isso produz o labor de amor. Agora, vamos para labor de amor, né? Deus é amor. Esse amor é ágape, né? Ágape é o amor mais supremo, é o amor mais sublime que existe, o amor mais elevado. Então, com esse amor que o Senhor fala em João 13:34, eis vos dou o novo mandamento, que ameis uns aos outros, né? Como eu vos amei. Esse eu vos amei é o ágape, né? E vamos ver também Pedro, segunda de Pedro, que é um versículo, é uma porção de versículos muito conhecido por nós, mas é bom recordarmos para fazer um encaixe aqui, né? Aqui, 2 Pedro 1:5, né? 1:5. Vamos lá. 1:5, Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé. Olha, começa com fé. Se você não está conectado em Cristo pela fé, não adianta, você não vai receber, você não vai ter caminho para receber mais depois dessa fé. Então, olha aqui, com a vossa fé vem a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Olha só a progressão, né? E com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Até fraternidade é amar uns aos outros. É o amor fraternal. Isso já está... Se a gente conseguir chegar a isso, já está bom demais. Mas ainda não é tudo. Não é verdade? O último a ser alcançado é o amor, mas esse amor é ágape. Amém, irmãos? Isso é muito bom, né? Bom, e outra coisa também é muito importante a gente saber, vamos para Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 16 em diante. Aqui fala do ramo enxertado à videira, a videira não, a oliveira, tá?
Então, aqui, 16, 24, aqui, né? Ele diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, quer dizer, nós éramos oliveira brava, tá bom? Porque nós somos gentios, tá? Fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós éramos oliveira brava. Brava significa que o fruto é amargo e azedo. É insuportável colocar na boca, ninguém quer. E o Senhor nos pegou essa oliveira brava e nos enxertou a oliveira natural, né? Que representa o povo de Israel. Mas, olha só, o que é que muda essa oliveira brava e enxertada? Porque quando ela está enxertada, ela está outra vez, né, enxertada numa raiz que é santa. E através dessa raiz, essa raiz manda seiva, seiva santa da raiz para suprir todos os ramos da oliveira. Amém? Então, se a raiz é santa, a seiva que manda as coisas da raiz também será santa. Então, isso faz com que, com o tempo, nós que éramos ramos de oliveira brava, sendo dispensado toda hora com essa seiva que vem da raiz, vamos sendo também nos tornando um ramo bom, né? Um ramo de uma oliveira boa. Então, é isso que é importante. Hoje, nós, pela fé, estamos conectados a Cristo e abrir um canal para Deus dispensar suas riquezas em nós e vamos ser transformados. Porque nossa raiz é santa e a gente vai fazer no santo também. Versículo 18: não te glorias contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, não podemos nos gloriar. Foi pela misericórdia do Senhor que o Senhor cortou a oliveira natural, o ramo da oliveira natural, por causa da incredulidade deles. E nós, pela misericórdia do Senhor, nós cremos. E quando cremos, olha só o benefício que nós recebemos. Deus teve que cortar fora, né, ramo de oliveira natural por causa da incredulidade dele e nos enxertar no lugar deles. E por isso que a gente deve, né, tomar cuidado, porque se a gente se gloriar, se gabar, se orgulhar, Deus vai lá e tira a gente corta a gente da raiz. Então, muito cuidado com isso, né? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Amém? É pela fé. Nós estamos firmes. Não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Essas duas coisas. De um lado, Deus é bom, é bondade para nós. Mas, por outro lado, Deus também é severo. A severidade de Deus. Então, nós temos que saber dosar essas duas partes, né? Nós temos realmente viver a vida com temor. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Olha só, Senhor Jesus. Eles também, se não permanecem, serem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha só. Mas se fosses cortado, pois se fosse cortado da que, por natureza, era oliveira brava,
e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Nós temos a fé, nós temos o Senhor hoje, então não devemos nos orgulhar em relação aos judeus, né? Precisamos ter temor de Deus diante do Senhor. Bom, isso aqui é outra questão, né? Então, agora, outro assunto está em João, capítulo 15, né? João 15. João 15. Aqui fala versículo 1, né? Nós já lemos isso no início. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos aqui no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Por aqui você já percebe que o pai é agricultor. E qual a intenção do pai de plantar a videira? É para produzir frutos. Enfim, o pai quer fruto, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esse permanecerdes em mim, permanecer em mim, é conectar a Ele, está ligado a Ele, está conectado a Ele. Se nós mantemos permanentemente conectado a Ele, então isso que vai acontecer. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí você continua no versículo 8, né? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Pai, que é o agricultor, ele quer frutos. Todo agricultor que planta alguma coisa, ele quer frutos, né? E aqui, quando ele falou isso no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Interessante, né? Quando acaba de falar de fruto, o Senhor fala de amor. Isso significa, dá para a gente conectar esses dois versículos e com a primeira sessão do capítulo 15, você pode perceber que o fruto é amor. Amém? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, o que vai fazer, o que leva a gente a fazer o labor de amor é pelo enchimento da vida de Deus dentro de nós. Então, quando essa vida se manifesta para fora, é o fruto, e esse fruto é o amor. Amém? Vamos ver também 1 João 4, 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Depois, versículo 19: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se você falar que eu amo a Deus, né? Então, você tem que amar os irmãos. Porque se você tem o amor de Deus em você e odiar o seu irmão, é totalmente desconexo isso aí. Não tem sentido. Como é que você tem o amor de Deus em você e você odeia o seu irmão ao mesmo tempo? Isso
leva você a ser mentiroso. Quer dizer, mentira, porque você não tem o amor de Deus, não é? Então, isso é muito forte, né? Isso aí. Então, não dá para você fingir que tem o amor. A questão é se você está cheio de vida de Deus ou não está. Se você é enchido da vida de Deus, certamente você vai produzir frutos, que é o amor, não é? Ó Senhor Jesus. Aí nós mencionamos Gálatas 5, né? 5:22. Você, só queria chamar a atenção, quando o Senhor falou em capítulo 15 de João sobre o fruto lá, vocês já perceberam? É sempre no singular? É sempre no singular. Pode prestar atenção. Não é frutos que vos dê muitos frutos, não. Muito fruto. Aqui em Gálatas 5 é a mesma coisa. Olha aqui. 5:22 de Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso significa que tudo isso está dentro de um fruto, que é amor. Você tendo o amor, e você expressa esse amor, você naturalmente vai expressar alegria, vai expressar paz, vai poder expressar longanimidade, vai poder expressar benignidade, vai poder expressar bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está tudo dentro desse fruto. Deus não vai dar coisas separadas para você. Olha, hoje eu vou te dar amor, daqui a pouco eu vou te dar alegria, daqui a pouquinho eu vou te dar paz, e aí longanimidade. Não, está tudo dentro desse fruto. Nesse fruto é todo inclusivo. Você tem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. E o versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, todas as coisas aqui, graças ao Senhor, que o fruto do Espírito é amor. E nós precisamos muito, porque nós estamos vivendo na vida da igreja. Só queria mostrar 2 versículos para vocês, em Mateus, como é importante dar frutos para Deus. Mateus 21. Mateus 21, 19, ele fala assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mas versículo 18, que é o versículo anterior, fala da razão porque o Senhor se aproximou da figueira. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele estava indo de Betânia, da casa de Lázaro, Maria e Marta, para Jerusalém. Na ida, ele fala assim: ao voltar para a cidade, teve fome. Nosso pai, como agricultor, certamente está esperando o fruto, não é? Teve fome. E quando ele estava andando, viu uma figueira na beira do caminho. E essa figueira tinha folhas. Imagina uma figueira, folhas bonitas. Quando você olha assim, aparentemente essa figueira é tão linda, tão vigorosa, certamente vai ter fruto. E chega lá, cadê fruto? Não tem fruto. É uma vergonha para a figueira. Então o Senhor teve que amaldiçoá-la, né? Então ela se secou. Nunca mais nasça fruto de ti. Então isso é sério, irmãos. Nós precisamos produzir fruto, sim, que é o amor. Em Lucas, capítulo 6, 43, 44, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto.
porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figo de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então, isso quer dizer, irmãos, que pelo fruto se conhece a árvore. Então, o que você é? Se é uma pessoa cheia de Deus, da vida de Deus, o seu fruto vai mostrar. Não adianta enganar ninguém. Não é? Então, irmãos, tem pessoas que têm uma aparência boa, têm uma aparência piedosa, não é? E tal, aparentemente uma pessoa muito boa, é mansa e tal, não sei o que, tudo. Mas cadê o fruto? Você vê o fruto, não é? E não condiz com o que ele é, então essa árvore não é boa. Não é? Amém, irmãos? Então, todos nós somos como uma árvore. Nós estamos dando fruto por aí. Se é fruto bom ou mal, né? Isso é outra questão. Então, queremos estar em Deus para dar fruto sempre bom e cheio de amor. Aí nós, em primeira João, 1 João de 1 a 5, aqui fala assim, primeiramente, ora que desde o princípio o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Apóstolos anunciam a vós outros essa vida eterna que se manifestou, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, os apóstolos e os santos têm comunhão, né? Aí ele continua, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui há dois tipos de comunhão. Uma comunhão, primeira parte aqui, é a comunhão horizontal, né? Mantenhais comunhão conosco, então é horizontal. E outra comunhão, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, é uma comunhão vertical. Então, nós temos dois aspectos de comunhão aqui que merece a gente ir para Mateus 22. Mateus 22. Ah, 37. Perguntaram ao Senhor qual é o grande mandamento na lei. 37, o Senhor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos aqui, primeiro é amar o Senhor, e o segundo é amar o nosso próximo, né? Então, primeira parte aqui é a comunhão vertical. Então, nós precisamos amar a Deus, e essa nossa comunhão com Deus é importante, porque dessa comunhão com Deus é que deriva o nosso amor, não é? Para praticarmos o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo. Se você não amar a Deus, não tem condições de você amar o seu próximo. Não tem como você, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não, está faltando o versículo 37, que é a raiz de tudo. Amarás o teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Você precisa aí ter comunhão com Deus. Aí, quando você está conectado com Deus, Ele te dispensa com a sua vida, então você vai espontaneamente amar os irmãos, que é a comunhão horizontal, né?
1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, né, os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na verdade, eu deixei escapar um versículo. Aqui, em 1 João 1,5, ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ué, mas nós estamos falando o assunto do amor. Mas aqui está falando Deus é luz? Sim, porque na nossa comunhão vertical com Deus, nós deparamos com Deus que é luz. Amém? Luz é importante toda vez que a gente vai ter comunhão com Deus, luz para nos iluminar se temos alguma falta, se temos algum pecado. Se a luz te ilumina, então imediatamente você tem que confessar os seus pecados. Não é verdade? Então, aqui no versículo 9, é uma prática que a gente deve fazer sempre, diariamente até. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, por que isso? Porque quando Deus dispensa a sua riqueza a nós, muitas vezes pode encontrar em nós uma consciência que não está pura, uma consciência que tem dificuldades, né? Talvez tenha acusação por causa da injustiça praticada, né? Então, essa é uma consciência boa porque te acusa, né? Então, a consciência nossa, dentro de nós, tem que estar em paz. Se não tiver em paz, tem algum problema. Então, nessa hora, entra Deus é luz, para nos iluminar, levar diante dele e nos arrepender e confessar nossos pecados, para que nossa consciência possa ser lavada e possa ser purificada. Aí passa a ser uma boa consciência. Você sabe que a boa consciência é uma consciência que não tem acusação, né? Nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo para cobrir, limpar, purificar nossa consciência. Mas uma vez feito isso, se continua a acusação, então isso não é do Senhor. Isso vem do diabo. Não ouça diabo, tá bom? Porque ele é aquele que nos acusa dia e noite diante do Pai. Nós queremos apenas ter a nossa consciência boa, pura, diante do Senhor. Amém? E que possamos manter a nossa consciência bem sensível, com sensibilidade para notar as coisas, né? Porque a consciência faz parte do coração. E a consciência tem um papel significante, porque o papel da consciência é dominar as três partes da alma, levar a paz para três partes da alma, levar o amor de Deus às três partes da alma. Então, para isso, nós precisamos estar sempre pedindo perdão para o Senhor. Essa parte da consciência. Eu acho que não vai dar tempo de falar sobre perseverança, a gente deixa para outro momento. Mas quero terminar aqui. Vamos ver 1 João, só para terminar essa parte do labor de amor. 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, versículo 10, diz assim:
Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 13. Pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu falei que Deus quer que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, ser enchido de toda a plenitude de Deus. Isso é perfeição, porque que é perfeição? É que está tudo completo, não tem espaço mais, tá? Está cheio até a boca, está na tampa já, porque se passar dali vai transbordar. Essa é a perfeição. Então, o amor nos leva à perfeição. Então, Colossenses 3,14, né? Diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Né? Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando nós temos amor, nós temos a ligação com a perfeição. E você pratica o amor, esse te dá o caminho para chegar à perfeição. Então, o que Deus quer é nosso fruto. Então, irmãos, como aplicar essa palavra no nosso dia a dia? Então, irmãos, nós precisamos levar essa riqueza de Deus enchendo o nosso coração, não é? Até sermos cheios da plenitude de Deus para as pessoas, levar a riqueza de Deus para as pessoas. Isso que é a comportagem dinâmica que está fazendo. O que eles estão fazendo? Primeiro fazem oração. Posso orar por você? É a maneira de conectar-se com Deus, ou reconectar-se com Deus. Porque há muitos cristãos também, não é só incrédulos, encontram-se muitos cristãos, muitas vezes está desligado de Deus, está longe de Deus. Então, quando eles encontram, eles aceitam uma oração, irmãos, volta novamente a reconectar com Deus. E eles recebem a fé novamente ativada. E quando a fé é ativada, e aí ele adquire os livros, não é verdade? É a oportunidade de ele continuar recebendo as riquezas de Deus. Amém? Então, essa é a nossa pregação do reino. Nós vamos encher as pessoas até eles ficarem cheios de Deus, tomados de toda a plenitude de Deus, através de livros. Porque nós não temos tanta habilidade para falar tudo isso com eles, mas o livro vai falar com eles. E também aproveitar aqui, irmãos, todos que me ouvem, todas as igrejas da Baixada e também que não são daqui da Baixada, nós precisamos tomar atitude como as igrejas. Os comportores dinâmicos estão por aí, em todo o Brasil, passando livros, já ultrapassaram 9.000 livros diários. E nós, como nós estamos na vida da igreja, se a gente não pode fazer o trabalho como eles fazem, pelo menos precisamos fazer a comportagem dinâmica, como é que é? Semidinâmica ou dinâmica ou digital. Mas eu quero tentar encorajar vocês com essa palavra, que todos nós que ouvimos esta mensagem, vamos tomar atitude. Vamos, pelo menos, usar nosso jornal Árvore da Vida, quando saímos para o nosso trabalho, qualquer lugar, farmácia, açougue, postos de gasolina, padaria. Vamos levar o jornal Árvore da Vida. Eu vou dizer isso que não é uma coisa que estou inventando. Nós estamos atrasados. Nossa região está atrasada. Por exemplo, lá na região do Cone Sul, os irmãos, né, entre eles, combinaram de pedir 100.000 jornais.
Eu não sei, parece que já estão quase distribuindo tudo, né, Isaac? Parece que já distribuído. Isso mesmo, André. Já distribuíram 100 mil jornais. Isso tem que mover com a gente, tem que mexer com a gente. Então, você que é líder das igrejas, se você é o irmão responsável da igreja, está me ouvindo, um presbítero, um diácono, o irmão responsável, ou o irmão que serve, ou a irmã que serve, por favor, temos que fazer alguma coisa. Temos que levar essa riqueza, que é amor de Deus, para as pessoas. Vamos reconectar as pessoas novamente. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, muito obrigado por me ouvir. Desculpe tomar o tempo de vocês. Então, eu paro aqui. Amém?